Existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Como que a gente entende, por exemplo, como que a gente deveria interpretar uma eleição? É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. A gente estava falando sobre, eu tinha perguntado sobre se a maioria das pessoas são bundonas, né? E a gente estava falando sobre as massas. Sobre as massas, que sobre a geralmente escola, sobre o Sobre modelo a educacional. escola, modelo. E aí, eu te pergunto o seguinte, se geralmente a maioria das pessoas estão erradas, a maioria das pessoas, elas não têm um bom futuro, a maioria das pessoas formam a média, não é? Como que a gente entende, por exemplo, como que a gente deveria interpretar uma eleição? Como a gente deveria interpretar, por exemplo, a democracia, onde a maioria vota? Né? Deixa eu dar um passo atrás para fechar a primeira pergunta. A maioria é bundão? A maioria tá errando? Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e eventualmente se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega, por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80 a 20, 80%, né, vai produzir 20% e 20% para produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então é uma... Eu tô tocando um alarme aqui. Achei que Então, tava pegando fogo. não. É. Então essa deve ser porque eu tô falando assunto polêmico, aí tocou o alarme. Então o que acontece? A maioria vai. Então para você necessariamente ser bem sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. O primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto, também tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer A vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka,
ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus? Caralho. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus no ponto final. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. No ônibus? No ônibus. Caramba, Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também que tá o cara que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual que tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, daqui a 30 anos eu tô aqui. Se você não fizer nada, você, tipo, literalmente, você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram, ou porque é mais Você acha confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? Não ter a capacidade? Você acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava. Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento, ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma. Só concordo. Que da onde vai vir esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse estímulo, entendeu? O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão, não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado, domingo, ou o que sabe, tipo... Mas, Kaique, eu também era mas limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvida se todos têm a capacidade de questionar, porque então, se questionar é muito mais difícil do que afirmar, é muito mais difícil que responder. Porque, cara, eu acho que pra ele é mais fácil, ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa ver... assim, ó, o Google mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada, eu também tinha uma visão limitada. Mas o fato era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta pra mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui.
como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer pra sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Cara, questionar é muito difícil. Claro que é Muito difícil. difícil, Porque é mais fácil seguir a boiada. Mas você seguir boiado. Óbvio. Agora, quando alguém te questiona e te faz pensar, isso é importante. Porque a gente parte da premissa que todas as respostas estão no Google. Se tudo está no Google, o que não está lá? A pergunta. E pensar na pergunta e refletir é muito difícil. Sim. Então, essa pessoa ela não tem a capacidade... Talvez não tenha, sei lá, não seja tão simples ela refletir, ela se perguntar, mas se alguém fizer ela refletir, por exemplo, assistindo um podcast, um conteúdo seu, talvez ela consiga sair de lá. Concordo 100%. E essa é a razão porque eu gasto 1h30 em média por dia há 12 anos. Eu fiz a conta. Cara.